Olá, olá, minha família, paz e bem, amor e muita luz. Aqui estamos todos, todas e todes hoje para mais um programa Paz e Bem. Esse programa maravilhoso. Eu me chamo Mônica Mendes, sou carioca de nascença, baiana de coração, sou uma mulher negra de pele clara, parda, meus olhos são pretos. Hoje meus cabelos estão trançados já de uma forma diferente, eu gosto de mudar bastante. Eu sou mãe, sou filha, sou irmã, sou amiga, sou esposa, administradora de formação. Eu trabalho na área de TI, tá? Pra, com sistema para agências de turismo. Sou espírita desde 1999. Em 2001, fundamos o Centro Espírita, a Casa de Orações Sementes de Luz, a COSLuz, que fica em Salvador, Bahia, no Saboeiro. E em março criamos o Coletivo Espíritas à Esquerda, do qual eu faço parte, dentre outros coletivos, né, de lutas feministas, antirracistas, enfim. A gente tem que estar na luta sempre, porque a gente tem que lutar por um mundo melhor, com mais dignidade para todas as pessoas. Eu quero agradecer, como eu sempre agradeço, a quem me fez o convite inicial para eu estar aqui, que é a minha querida Carla Pavão, a Felipe, que sempre faz a edição desses programas que eu faço a gravação, Mauro Lopes, que me acolheu, que me aceita e que me deixa fazer esse trabalho junto com vocês. Espíritas à Esquerda, que eu não faço esse trabalho sozinho, Mariela, Marta, Rosângela e Sérgio, que me ajuda na edição. É um programa que a gente constrói, né, conjuntamente, porque a gente tem a ideia de que o coletivo é que constrói e faz um mundo melhor e que traz dignidade para as pessoas. Eu quero deixar minha solidariedade e prece aqui para as vítimas das guerras pelo mundo, as vítimas do imperialismo que oprime os países, as vítimas do capitalismo, das mulheres vítimas de violência de gênero, as crianças em orfanatos, as pessoas em hospitais, em asilos, em situação de rua, passando por depressão, muita gente passando por depressão, síndrome de pânico. A gente está aí com uma quantidade assustadora de pessoas precisando de apoio psicológico, por necessidade de alimento, por moradia, por saúde, por segurança, educação, enfim, tantas coisas que a gente precisa pensar, tantas coisas mais importantes que a gente precisa focar na vida, né? E por todas as pessoas que possam, para que todas as pessoas possam ter dignidade de vida, né? Com suas necessidades supridas, seus direitos respeitados. Nesse mês agora de junho, né? Mês de São João, Dia dos Namorados, é tanta coisa no mês de São João que acontece, né? Estamos em Copa do Mundo, né? Uma Copa que você para e pensa qual é a dignidade que traz para as pessoas, uma Copa que para você pensar em ir, você tem que ser muito bem abastado, né? O capitalismo reina, né? E nesse mês a gente vai dar continuidade aos comentários sobre a proposta do programa O Reino do Coletivo Espíritas à Esquerda, do qual eu faço parte, que vai ao ar todos os sábados, das 9 às 10 da manhã, ao vivo, mas ele fica gravado e você pode assistir em todas as nossas redes sociais. Nesse programa semanal, nós fazemos uma leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, usando a nossa edição antirracista, né, lançada pelos Espíritas à Esquerda em 2022. É gratuita, tá, gente? Na página lá do Espíritas à Esquerda você pode baixar gratuitamente. Não estou vendendo nada, não, porque nossa proposta não é engrossar o caldo do capitalismo, é levar o espiritismo para todas as pessoas. Essa é a proposta do nosso coletivo. A proposta nesse programa é fazer um estudo sistemático, crítico, adogmático, iconoclástico e progressiva da mensagem de Jesus. Tentamos entender a mensagem de Jesus de uma outra forma, né? Mais humana, mais fraterna, instigante, mais próxima do que a gente pode fazer. Então, assim, a gente está com o capítulo 8, como a gente já chegou, eu estava correndo até a gente chegar aonde o programa está. Então, o programa está no capítulo 8, e aí agora eu vou, mês a mês, estou desacelerando até a gente se encontrar com a leitura semanal que nós temos, e a gente sempre vai falar no mês dos capítulos do que a gente discutiu nos sábados lá no coletivo. Então, é uma leitura que a gente sempre faz antirracista, feminista, anticapacitista, anticolonialista, anticapitalista e inclusiva. É um evangelho com um horizonte de libertação e crítica social, né?
Ao longo da história, eu já falei aqui, o evangelho sempre foi interpretado de muitas maneiras. Algumas são libertadoras, outras são profundamente opressoras, a grande maioria. Usam muito a religião para isso. Hoje a gente vai fazer uma reflexão ampliada, inspirada nesse capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro o coração, à luz do evangelho, né? Com a edição antirracista. Então, hoje vai ser do item 1 ao item 4. Bem-aventurados os que têm puro de coração, que é o item simplicidade e pureza de coração. Como sabemos, né? As bem-aventuranças são ensinamentos de Jesus, parte do Sermão do Monte, em que ele começa a anunciar o reino. Por meio de parábolas e comparações, ele fala sobre a possibilidade da construção de uma nova sociedade. As bem-aventuranças são, assim, os pré-requisitos, né, para que se possa entender a ideia do reino. Kardec traz aqui, além dos versículos 5, 8 de Mateus, os versículos 10, 13 a 16 de Marcos, para dizer que Jesus toma a infância como um emblema dessa pureza, como um símbolo, né, da pureza de coração. As pessoas que têm o coração puro, que entendem as leis universais, nossas relações humanas, sociais, espirituais, são as que podem ver a Deus. As que são capazes de compreender as relações do cosmos e todas as formas de vida podem entender a necessidade de construir a sociedade do reino, uma sociedade justa, igualitária e fraterna. A comparação com as crianças, como puras de coração, nos faz entender que aquelas pessoas que não recebem o reino dos céus como uma criança, nele não entrará. Mas Jesus não está falando sobre inocência, é sobre a humildade, sobre a possibilidade que toda criança tem de compreender as coisas. E associa a ideia de pureza de coração com pobreza de espírito, que nos faz entender que ninguém é melhor do que ninguém. Jesus está dizendo que devemos nos abrir como as crianças. A criança está aberta para compreender o mundo na sua realidade concreta. Cabe aqui lembrar uma instrução que Jesus deu aos seus discípulos, registrada em Mateus 10, 16. Sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Ele orienta seus discípulos a serem puros e pacíficos como a pomba, sem malícia, mas também cautelosos e perspicazes como a serpente, atentos aos perigos e armadilhas ao redor. Ou seja, fica evidente que Jesus não nos pede inocência. Precisamos ter o coração aberto para aceitar todas as diferenças, como as crianças, porque todas as pessoas têm o mesmo direito. Nessa sociedade que Jesus fala, quando anuncia o reino, todas as pessoas serão tratadas com respeito, de forma justa, com a dignidade garantida. Somos iguais em humanidade. Como nos ensina Mandela em sua autobiografia, Longo Caminho para a Liberdade. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. É importante destacar que também as nossas atitudes preconceituosas, que não são inatas, nos são ensinadas cotidianamente. Precisam ser superadas para a construção do reino. Conforme respondem os espíritos para Kardec na questão 930 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos espíritos se a ausência de preconceitos sociais garantiria trabalho e sustento às pessoas. Exceto em casos de doenças ou causas involuntárias, os espíritos respondem que em uma sociedade estruturada sobre a lei do Cristo, ninguém deveria passar fome. Bem-aventurados os que têm puro coração.
A bem-aventurança, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus, Mateus 5:8, é uma das mais profundas expressões éticas e espirituais do Evangelho. Vamos à dimensão histórica do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um marco na história da espiritualidade humana, proferido em um contexto de opressão política e desigualdade social. Ele inaugura uma nova ética baseada na interioridade, na justiça e na compaixão. A Palestina do século I vivia sob o domínio romano, com tributos pesados, violência militar e tensões entre grupos religiosos. A população pobre era a mais afetada, vivendo entre a miséria e a esperança da libertação. Jesus sobe a montanha, gesto que remete simbolicamente a Moisés no Sinai, e anuncia um novo código moral. Mas, ao contrário da lei mosaica, centrada em prescrições externas, Jesus desloca o foco para o coração humano. Ele proclama: bem-aventurados os pobres de espírito, os mansos, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, e os puros de coração. Essa inversão radical subverte a lógica dominante. A pureza deixa de ser ritual e passa a ser ética. A santidade deixa de ser privilégio sacerdotal e se torna caminho acessível a todas as pessoas. O reino deixa de ser promessa distante e se torna projeto presente. Kardec comenta: Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Essa observação revela que a pureza de coração não é um estado místico, mas uma disposição interior que se manifesta em atitudes concretas. A simbologia da infância no contexto judaico do século I, a infância no contexto bíblico, não era idealizada como hoje. A criança não tinha direitos plenos, não possuía prestígio e ocupava o lugar mais baixo na hierarquia familiar. Era símbolo de vulnerabilidade, dependência e ausência de poder. Quando Jesus afirma que o reino pertence às crianças e aos que se assemelham, ele não está exaltando ingenuidade, mas abertura. A criança é capaz de aprender, de acolher, confiar e se transformar. Ela não se apega a hierarquias sociais nem a preconceitos. Sua pureza é ética, não ingênua. Jesus acolhe as crianças e repreende aos discípulos que tentam afastá-las. Esse gesto rompe com a lógica adulta de exclusão e hierarquia. A infância torna-se símbolo da simplicidade, da humildade e da sinceridade interior. O Evangelho de Marcos registra: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Marcos 10:15. Receber o reino como uma criança significa abrir-se ao novo, abandonar preconceitos e reconhecer a própria pequenez diante da grandeza divina. A relação entre pureza, humildade e justiça social, pureza de coração, segundo o Evangelho, não é a ausência de erros, mas a ausência de duplicidade. É a integridade moral que nasce da humildade. A humildade, por sua vez, não é submissão, mas o reconhecimento da própria condição humana e a abertura para o outro. A pureza de coração exige renúncia ao egoísmo, superação do orgulho e compromisso com a verdade. Ela se manifesta na capacidade de agir com honestidade, cultivar empatia e reconhecer a dignidade de todas as pessoas. Por isso, pureza e justiça social estão profundamente ligadas. Não há uma pureza verdadeira onde há indiferença diante da dor alheia. Não há humildade autêntica onde há desprezo pelo outro. Não há espiritualidade legítima onde há desigualdade naturalizada. Jesus não separa a espiritualidade de ética. Ele não separa fé de justiça. Ele não separa amor de responsabilidade social. A pureza de coração é, portanto, um caminho
de transformação pessoal e coletiva. Kardec reforça essa ideia ao afirmar: a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. Pensamentos de preconceito, ódio ou indiferença são incompatíveis com a pureza de coração. A pureza de coração, entendida como compromisso ético e abertura ao outro, encontra eco em grandes figuras históricas que transformaram a sociedade e sociedades inteiras. Temos Nelson Mandela. Mandela afirmava: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele. Para odiar as pessoas, precisa aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Essa visão dialoga diretamente com a ideia de pureza de coração como retorno à essência amorosa do espírito. Mandela viveu 27 anos preso, sem permitir que o rancor corrompesse o seu coração. Um exemplo de vida, um exemplo vivido de pureza ativa. Martin Luther King, profundamente inspirado pelo Sermão do Monte, defendia que a justiça é o amor corrigindo tudo aquilo que se opõe ao amor. Sua luta pelos direitos civis nos Estados Unidos foi expressão concreta de bem-aventurança dos puros de coração, firmeza ética, não violência, coragem moral e amor pelos inimigos. Gandhi via no Sermão do Monte um dos textos mais revolucionários da humanidade. Sua prática de não violência, de força de verdade, é a expressão da pureza de coração como força transformadora. Para ele, pureza não era passividade, mas resistência ética. Paulo Freire afirma que ninguém se liberta sozinho. Libertamo-nos em comunhão. Sua pedagogia do diálogo e da amorosidade é profundamente compatível com a visão de Jesus sobre a infância aprender com abertura, humildade e respeito mútuo. A edição antirracista do Evangelho segundo o Espiritismo destaca que preconceitos não são naturais, são aprendidos. O Espiritismo ensina que todos os espíritos são criados simples e ignorantes, sem qualquer predisposição ao ódio. Assim, o racismo, o classismo, o sexismo e outras formas de discriminação são construções humanas, não são leis divinas. Na questão 930 do Livro dos Espíritos, os espíritos afirmam que, em uma sociedade regida pela lei de Cristo, ninguém deveria passar fome. Isso implica que desigualdade extrema, pobreza estrutural e exclusão social são violação da lei divina. A pureza de coração, portanto, exige combate ao preconceito e compromisso com a justiça. Ela não se limita ao plano individual, mas se estende ao plano coletivo, exigindo transformação das estruturas sociais. Kardec afirma: o egoísmo é a chaga da sociedade. Aquele que quiser, desde esta vida, aproximar-se da perfeição moral, deve extirpá-lo do seu coração. Essa afirmação está no capítulo 11. Essa afirmação reforça que a pureza de coração é incompatível com qualquer forma de discriminação. O reino de Deus para Jesus não é apenas uma realidade espiritual futura, é um projeto ético-político de transformação do mundo. Não político no sentido partidário, mas no sentido profundo de reorganização das relações humanas. O reino é justiça para os pobres, dignidade para os excluídos, fraternidade universal, superação das hierarquias opressoras e igualdade radical entre todos os filhos de Deus. A pureza de coração é condição para enxergar esse reino, não porque Deus se esconde,
mas porque o egoísmo nos cega. Jesus afirma: o reino de Deus está entre vós. Lucas 17. Isso significa que a transformação social começa pela transformação interior, mas não termina nela. Pureza não é isolamento, não é ingenuidade, não é fuga do mundo, é compromisso ativo com o bem. Ser puro de coração significa agir com honestidade, cultivar empatia, superar preconceitos, acolher diferenças, buscar justiça, promover a paz, transformar estruturas injustas. A pureza é força, não fragilidade, é coragem, não passividade, é lucidez, não ingenuidade. É o caminho para ver Deus, não apenas no além, mas no rosto de cada pessoa, especialmente das mais vulneráveis. A bem-aventurança, bem-aventurados os que têm puro coração, é um convite à transformação interior e exterior. Ele nos chama a cultivar a humildade, simplicidade e amor, e a construir uma sociedade justa, fraterna e igualitária. A pureza de coração é, ao mesmo tempo, caminho espiritual e compromisso social. É a chave para compreender e viver o reino de Deus aqui e agora. Paz e bem e amor no coração de todas as pessoas que estão aqui agora e que vão assistir depois. Espero encontrar vocês novamente no próximo mês, na continuação do nosso programa. Desejo para todas as pessoas muito amor, paz e bem para todos nós.